Olá, eu sou Marta, psicóloga do Colégio Gran Leone, e este é o quinto vídeo da série Psicologia para Criança até 3 anos. E o tema de hoje, pais, é a educação pelo medo. Compreendo que a educação pelo medo, ela já está na nossa cultura, né? Ela já vem na nossa cultura, nas canções de ninar, né? Já coloca ali uma fantasia que a mamãe foi embora, o pai foi trabalhar, a cuca vem pegar, né? Então já está na nossa cultura. Então eu acho que essa música, né, essas canções de ninar, elas muito provavelmente muitos pais já substituíram. Na escola as meninas cantam a música da estrelinha, né, para as crianças na hora do soninho deles. Mas a educação pelo medo, ela não se restringe só a esse momento da canção de ninar, né? Ela se restringe no dia, ela está, aliás, no dia a dia, né, das famílias. Então, assim, é fácil observar quando a criança está ali junto com os pais, né, interagindo, brincando, correndo, e a criança se ausenta. E isso vamos pensar na relação em casa. A criança se ausenta, aí ela vai para um cantinho, ou para o quarto, ou para um outro lugar da casa, sei lá, próximo a uma escada, né? Os pais, muitas vezes, estão ocupados, né? Ou eles estão no momento também de descanso deles. Então, para que ele tenha a criança perto dele, o que os pais tendem a fazer? Vem para cá, olha o quarto escuro. Vem para cá, tem bicho no quarto. A criança, às vezes, tende a desobedecer, ou gritar, ou qualquer outro comportamento que é comum para uma criança. O homem do saco vem te pegar, né? A bruxa. Então você vai dando, né? Adjetivando e dando nomes para essas pessoas que não são prazerosas para uma criança. Ou o lugar que também não é prazeroso, o quarto escuro. Quando você precisa pôr limite, né? Vamos imaginar que o pai vai pôr o limite para a criança de 3 anos tem que estar sempre o pai próximo. Mas vamos imaginar que ali o pai não está no momento bom e ele vai pôr o fulano no quarto, né? Aquele quarto que pode estar escuro, ou ele ficar sozinho, vai representar uma coisa muito danosa para a criança, muito mais assustadora, porque você já colocou o medo nele, no quarto. E quando mais tarde você pede um favor para a criança, que ela pegue algo para você que está longe do pai e da mãe. Às vezes a criança não vai. Ela tem medo, ela não vai se afastar. Porque esse medo, né, esse receio, ele foi colocado antes. Com um objetivo que eu entendo. Os pais querem a criança perto dela. Então, nesse caso, o que é ideal? Barreira física. Se você não quer que a criança vá em determinado lugar da casa, por zelo mesmo, por preocupação, ou por você estar cansado, que você tem todo o direito, então faça uma barreira física, onde ela pode estar próxima a vocês, né? E não assustá-las com, com essas coisas imaginárias, entendeu? E uma outra coisa que tende a acontecer no vídeo anterior, eu falei da relação do bebê e da mãe na relação de corredor, né? Que é a relação diática. Só as duas pessoas. Quando chega por volta de 9 meses, 10 meses, né? A criança, ela começa a perceber que o mundo não é só ela, a mãe e o pai. Que o pai também começa a perceber-se pai também por essa fase de 7, 8 meses. Nessa fase, a criança também começa a estranhar. Por quê? Ela tem uma relação de corredor. Eu e a mãe, ok? Então, a partir dessa fase, ela começa a ter o terceiro elemento. Então, ela vai falar assim, opa, não é só eu e a mãe.
Nesse inteirinho, vem outras pessoas. É quando a criança começa a estranhar. Mas ela não é que ela só estranha, tudo bem, ela pode estranhar por não fazer parte dali da relação da família. Mas ela estranha por essa fase, por esse desenvolvimento. Então, até 3 meses, mais ou menos, a criança e a mãe ela é misturada, né? É uma relação misturada, não está dissociado, né? Não, tá tudo junto. Passou dessa fase, ela começa a olhar para a mãe, né? Dá aquele sorrisinho, ela começa a perceber que tem ela, tem um outro, é quando ela começa ali com os movimentos com as mãos, pezinho, né? E aí depois que ela percebe a relação com o pai. A partir de então, a criança começa a estranhar. Então, qual é a orientação, né? Para esse medo, não ter medo de outras pessoas. A triangulação. Pais, a triangulação ela é importantíssima nessa fase. E que pode começar aí por volta de 4, 5 meses já. Mas a criança com 8, 9 meses, 1 ano, ela tem de ser seletiva. Então, se a mãe sempre cuidou dela, ela vai exigir que a mãe cuide dela. A triangulação, por que ela é importante? Para ele perceber esse terceiro elemento, que não é o pai, é ele, né? Então, primeiro é o casal, terceiro elemento é a criança. No entanto, se não faz triangulação, o que acontece? A criança, ela vai sempre entender que ela é o segundo elemento, o terceiro vem depois. Que aí é a pro, é o amigo, são outros parentais. Ou o próprio pai, né? Então, a triangulação, ela acontece e ela não é muito tranquila, não. Porque a criança, ela começa a exigir, né? Eu quero minha mãe, vai trocar, vai dar banho, é mamãe. Então, o pai tem que estar junto, é importante isso. O pai fica junto com a criança, fazendo o que ele precisa, cuidando do que for necessário, ou alimentando, ou dando banho, ou trocando, e a mãe perto. A criança vai chorar. A mãe vai dizer, o papai está aqui e o papai vai cuidar. E o pai diz, eu estou aqui e eu vou cuidar de você. Isso tende a passar, isso não perpetua, porque está também no desenvolvimento psíquico da criança, ok? O que acontece muitas vezes é a criança vai com o pai, ela chora, o pai vai e devolve para a mãe, toma, que é você. Aí você não faz a triangulação. Ou então, quando acontece aquelas relações que a criança chora querendo o pai. E a mãe quer muito estar com a criança. E a mãe fica brava. Ah, então você quer seu pai? Então vai com seu pai. Isso não triangula. Vai só trocando as figuras. Fica corredor, entendeu? Então a triangulação, ela é importante, a criança vai sentir, ela vai chorar. Por quê? Porque isso vai para a vida depois. É aquela criança que tem amizade com um só. Ela não consegue estabelecer relação com 2 amiguinhos simultaneamente, né? São aqueles casais, mais tarde, que se casam, têm os seus namorados, seus amigos, e aí eles não conseguem receber em casa mais de um casal. É um casal por vez, porque eles não conseguem lidar com 4, 6 pessoas, né? Então, entenda que isso vai para a vida. Então, a triangulação ela é importante nesse aspecto, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, o medo, né? Nessa fase que a criança começa a estranhar, voltando aí para o tema medo, é por conta disso, né? E uma outra coisa, quando vocês ameaçam a criança e falam que é o homem do saco, que tem bicho embaixo da cama, ou vamos para o quarto porque tem bicho na sala, no sofá, então esse medo, ele fica, ele vai fazer parte da criança, das reminiscências, né, dos registros. Então, quando essa criança tiver 4, 5 anos, ela vai ter medo. Aí vocês não entendem. Nossa, mas medo do nada, apareceu do nada o medo. Não, não foi do nada. Ela ficou com aquela lembrança daquele lugar que foi assustador, que assustaram ela um dia, entendeu?
É compreendido que o medo, ele faz parte do nosso desenvolvimento. O medo, ele salva, né? Ele faz a gente perceber que tem perigo e dá no pé, entendeu? Mas ele usado de forma inadequada, ele é ruim, né? Então é aquele medo e outra. Esse medo, em algum momento da vida da criança, ela vai ter, né? É natural também. Ela sente medo, fica assustada, se sente insegura, né? E querer só os pais. Mas ele antecipado, ele já projetado, colocado na criança, ele é muito mais difícil depois de tirar, entendeu? De resolver. Então, quando chegar aí na fase dos 4 anos que tiver medo, a criança, ou mais, então vocês têm que passear dentro do quarto, com uma lanterna, mostrar que não tem perigo. Aí vocês têm que fazer um trabalho para tirar esse receio da criança, tá bom? A partir dos 4 anos também a criança tende a desenvolver medo porque ela se dá conta, né? Porque tem a fase, o valor, né? O domínio, o poder da criança de 3 anos, né? Tem também essa fase que alguns chamam da primeira adolescência, né? Psiquiatras mesmo chamam que a primeira adolescência é aos 3 anos. Então, aos 4, ela vai sentir medo, porque ela vai se dar conta que, peraí, né? Olha o meu tamanho e olha o tamanho do meu pai e da minha mãe, entendeu? Então, esse medo já vai acontecer, tá? Então, não precisa antecipar, tá bem? Eu falei sobre 4 temas, né, gente? O comportamento de birra, encopres, o desfraude, autoestima e as mordidas. Eu quero retomar aqui com vocês sobre o desfraude. O desfraude, ele como limite, eles são trabalhosos, né? São coisas que dá trabalho. No entanto, eles são necessários, são primordiais para o desenvolvimento psicológico da criança. Então, ressaltando aqui sobre o controle esfincteriano, ele tem que ser muito bem feito. Muito bem feito no sentido de não causar traumas, receios, que eu vou até usar uma linguagem, gente, que é comum, que eu já ouvi na minha experiência de consultório, de escola, né? Que é quando a criança escapa o cocô e ela está num ambiente que não deveria ter escapado. E aí ela se suja aquele ambiente. E os pais muito receosos, muito bravos, muito... chega lá e diz para a criança assim, que fedor! E usa literalmente a palavra, né, gente? Ai, essa bosta! Ela fez esse monte de bosta. Isso coloca na criança num clima psicológico que ela fez algo muito errado. Muito errado. E se esse controle esfincteriano continua nesse processo de acusação, de não aceitação, né? Dependendo da estrutura da criança, ela desenvolve a encoprese. Encoprese, que é a retenção do cocô. Se a criança desenvolve isso, ela desenvolve no primeiro momento pela rejeição, por ter sido muito difícil esse controle esfincteriano. E aí ela começa a reter o cocô, gente. E ela retém. E ela retém por dias. Criança de 8, 9 anos, após 15 dias sem fazer cocô, porque não faz, viu, gente? Suja, borra a calcinha, cuequinha. Eles não soltam, eles contêm. Essa é a encoprese. E aí, após 15 dias, o pediatra, o gastro, já indica a lavagem intestinal. Quando a criança está na fase ainda ali do infantil, 3, 4, 5 aninhos, com 7 dias ou um pouco menos, dependendo como a criança se alimenta, precisa fazer lavagem intestinal. Então, vai condicionando o intestino e emocionalmente a criança a evacuar só nessa condição. Só que, na hora de fazer também essa lavagem, não é que é uma coisa muito tranquila. Muitas crianças rejeitam, né? Eu tive um caso de uma criança, anos atrás,
ele precisava ser sedado. Tamanha angústia e aflição era ele saber que ia fazer lavagem intestinal. E aí era muito cocô para liberar, ok? Então vocês estão numa fase bem primária, bem inicial. Então é desgastante em alguns momentos, sim, eu não vou dizer que é tudo simples, né? Mas lidam da melhor forma que vocês puderem com isso, porque não é uma coisa que vai perpetuar, exceto se não for bem feito. Aí tem a complicação que eu digo que é clínica, né? Que aí tem que ser tratado com médico, com medicação e possivelmente terapia. A criança precisa entrar no processo de terapia para que ela consiga trabalhar essas questões emocionais, né? Que ficaram retidas na fase dela, de controle de esfíncter, ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.